Bom dia, tudo bem? Replay na área. O que aconteceu com o esporte, hein? E o Santa Cruz eliminado da Série C? Daqui a pouco a gente vai mostrar todos os detalhes, os lances, a explicação. E logo uma pergunta, o Zé Teodoro fica ou não fica no comando do Tricolor? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra vocês, viu? Antes, a gente começa com o esporte, que perdeu de virada para o São Paulo. Só que mesmo antes da bola rolar, todo mundo tava na dúvida, né? Aliás, afinal, o esporte é Jason, o São Paulo é Jason? Ninguém sabia. Na semana passada, ele esteve no replay e aterrorizou a todos. Também deu uma passadinha no centro do Recife e assustou várias pessoas, inclusive um torcedor do São Paulo. Será que contra o time paulista na Ilha do Retiro, algum rubro-negro tem dúvida que o Jason está de volta? Jason aqui, ó, voltou, eu ressurgi da cinza, eu sou o cara, o Sport é o cara! Com a repercussão no estúdio, a febre do assassino da máscara de hóquei toma conta dos torcedores, na arquibancada do placar, na torcida organizada, nas sociais e na arquibancada lateral. Mas parece que não é só o esporte que tem o vilão do filme Sexta-feira 13 como aliado. O adversário também. Perderam tempo de vir aqui hoje. O jogo é tricolor hoje, é 5-0 hoje pro São Paulo. As duas equipes necessitam da vitória. Um quer sair do Z4 e o outro se firmar no G4. O jogo é bom para os dois lados. Lucas arranca e solta a bomba. Saulo faz grande defesa. Aos 13 minutos, isso mesmo, o número 13. Bruno Aguiar cobra a falta e Rogério Ceni, no susto, manda para escanteio. E na cobrança de Cicinho, Gilberto abre o placar. Sport 1-0. E em mais uma jogada da dupla, Rogério Ceni usa o pé para afastar o perigo. Mas aos 18 minutos, Lucas acerta o ângulo de Saulo. Empata a partida e na comemoração fica bonito na foto. Só que o tricolor volta a assombrar. E depois que Saulo se assusta sozinho, Lucas vira o jogo. São Paulo 2, Sport 1. Tomando 3 gols onde que não podia, né? Um jogo decisivo como esse, você não pode cometer erros, ainda mais diante de uma equipe como a do São Paulo. Felizmente aconteceu de eu falhar, isso aí é coisa do jogo. Felizmente falhei, tem que assumir o que eu falei. O goleiro é uma vida muito difícil, né? E principalmente quando você é jovem, né? E ele tem muito potencial. Com o terror rondando a defesa rubro-negra, Rivaldo tenta cortar e marca contra. É o terceiro gol do São Paulo. Antes do final da etapa inicial, o Sport ainda tenta com Gilberto, Felipe Azevedo e Rivaldo. E o pavor da defesa do Sport é Lucas, que tabela com Luiz Fabiano e marca o terceiro dele. Aos 13 minutos do segundo tempo, isso mesmo, 13, São Paulo 4, Sport 1. Cerca de 31 mil torcedores assistem um time paulista dominar o jogo e ainda ver Rogério Ceni fazer outra grande defesa. No final do jogo, Gilberto é derrubado na área. Pênalti que Hugo diminui. Final, Sport 2, São Paulo 4. Dentro da Ilha do Retiro, o São Paulo se mostrou o verdadeiro Jason. Já o futebol do esporte se resumiu a este boneco, de vermelho e preto, mas sem meter medo em ninguém. Acho que nos mostrou superioridade, se tiveram as chances e conseguiram, com alguns erros nossos, conseguiu fazer os gols. Então, acho que agora a gente tem que focar nesse próximo jogo, que é fundamental para a nossa estadia na primeira divisão. Pela primeira vez, eu faço mais de um gol na mesma partida com o São Paulo. Então, fiquei muito contente, mais pela vitória, por eu ter ajudado a equipe. É isso aí, agora é continuar nesse pique, que a gente tem tudo para conseguir o nosso objetivo. Foi o Lucas, craque da seleção brasileira, marcou 3 gols, comemorou bastante. O Sport perdeu mais uma de virada, jogando na Ilha do Retiro. E aí a torcida reclamou muito do time, só que no finzinho ainda tem uma certa esperança na permanência na primeira divisão. Vamos conferir. Agradou até os 20 minutos do primeiro tempo. Depois o time se abateu, né, com aquela falha de Saulo. O Sport não jogou nada, jogou o primeiro tempo bem.
mas no segundo tempo, acabou-se. Nos chamaram, os jogadores do Sport chamaram, convocaram a torcida compareceu a campo, mas nós não fomos correspondidos. Tem que jogar muito ainda. O campo aí com mais de 31 mil e o pessoal aí tá aparecendo no jogo de videogame. O Sport perdeu para ele mesmo, sem sombra de dúvida. Vamos acreditar no Sport, porque tem bastante torcedor que tá jogando a toalha fora. Até 1%, se faltar 1%, a torcida apoia. Resta a gente ainda jogar os últimos jogos e o ano que vem voltar para o lugar que o Sport merece, que é a Série A. Estamos com o Sport aonde ele estiver e do jeito que ele estiver. É Sport até morrer, velho. Vou vir para os outros 2 jogos, contra o Botafogo e o Fluminense, mas ainda acredito que o que o Sport fez com os 2 jogos, com as 2 sequências que teve de vitória, pode conseguir ainda. Pra frente, Sport! Pelo Sport e tudo! Tá aí a torcida do Sport, mais de 31 mil torcedores na Ilha do Retiro. Lembrando que o Sport tem 33 pontos, está em 17º colocado. O Bahia é o 16º, está com 37 pontos, 4 pontos a mais que o Sport. O Sport joga domingo contra o Vasco, lá no Rio de Janeiro, e o Bahia encara a Portuguesa em São Paulo. Tem que fazer essa matemática aí para ver se consegue se livrar da zona do rebaixamento. Ó, torcedor tricolor, atenção, viu? Daqui a pouco os detalhes, os lances, as explicações da derrota do Santa Cruz para o Águia. E o Zé Teodoro, fica ou não fica no comando do time? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, porque agora a gente mostra os outros gols da Série A. Os outros gols da Série A, rodada que começou na quinta-feira. Vamos conferir? O Palmeiras chegou a abrir o placar com Luan. Mas Fred e Rafael Moura viraram o jogo para o Inter. Depois da cobrança de escanteio com a mão, o argentino Barcos deu um soco na bola e empatou a partida. Repare que em um primeiro momento o árbitro Francisco Carlos do Nascimento aponta o centro de campo e valida o gol. Mas após a pressão dos jogadores colorados, o juiz volta atrás e anula o gol. O técnico palmeirense Gilson Kleina disse depois do jogo que houve interferência externa do delegado da partida, que teria visto o lance pela televisão e avisado ao quarto árbitro. Segundo a FIFA, é proibido o uso da televisão para analisar uma jogada e a decisão deve ser única e exclusivamente da arbitragem em campo. A partida acabou mesmo 2-1 para o Internacional. O diretor jurídico do Palmeiras, Piraci Oliveira, disse pela internet que o clube paulista pode pedir a anulação do jogo. Integrantes do Superior Tribunal de Justiça Desportiva acham, no entanto, improvável que o Verdão tenha sucesso. No Pacaembu, o Corinthians venceu o Vasco com gol do peruano Paulo Guerreiro. O Bahia saiu na frente do Grêmio em Salvador com Gabriel. Kleber, gladiador, aproveitou o rebote para empatar. 1-1. O Botafogo venceu o Lanterninha Atlético Goianiense por 4-0. O garoto Bruno Mendes marcou o último e agora soma 5 gols em 5 jogos com a camisa do Fogão. Aí o complemento da rodada pela Série A e o Campeonato Pernambucano da 2ª Divisão já tem um campeão. Ontem o Xangrande empatou com o Pesqueira em 1-1 e conquistou o título, viu? Lembrando que as 2 equipes, Xangrande e Pesqueira, já haviam conseguido esse acesso à 1ª Divisão. Eles vão fazer a estreia na elite do futebol pernambucano. Agora, horas de Série C no replay. Primeiro, com o Salgueiro, né, que empatou em 2-2 com o Cuiabá, jogando em casa e deu adeus à competição, foi rebaixado. Vamos conferir alguns gols? Cuiabá saiu na frente com o Everton Maradona, a gente perdeu esse primeiro gol, mas a gente mostra o gol do empate do Júnior Ferrin, não dá pra mostrar? Júnior Ferrin, dá pra mostrar agora. Esse já é o gol do empate do Júnior Ferrin, jogando em casa, o Salgueiro ainda não havia perdido, o Júnior Ferrin empatou o jogo. O segundo gol do Cuiabá, Joelson. Chutaço, que golaço do Joelson. Gol do Cuiabá. E aí no finzinho, Salgueiro, Clebson. Sempre ele. A bola quicou, o goleiro não foi nele. 2-2, Cuiabá e Salgueiro. Não adiantou comemorar, fazer esse gesto aqui, porque o Salgueiro terminou na penúltima colocação do Grupo A. Com 20 pontos, foi rebaixado. Em 2 anos, 2 rebaixamentos consecutivos, da Série B para C e agora da C para D.
Quem se despediu da Série C foi o Santa Cruz, né? O time precisava da vitória e acabou se dando mal. Perdeu por 1-0 para o Águia e o replay estava lá. Mostra agora os detalhes, a reportagem de Fábio Mendes e Marcos Espiga. Às margens do rio Tocantins, em Marabá, o Santa tem a obrigação de fazer o que ainda não fez: vencer longe da torcida coral. Quer dizer, da maioria dela, porque nem todos aguentaram sofrer a distância. Eu saí de Caruaru de meio-dia de sexta-feira e cheguei aqui em Marabá às 20 horas ontem, do sábado. Você veio dirigindo? Vim dirigindo, sozinho. Veio um amigo, mas eu não quis dar o carro para ele e eu fiz a viagem toda só. Onde o Santa jogar, a gente tá junto. Nós não perdemos um jogo do Santa Cruz. Aí na terça-feira à noite do Recife para cá, o ônibus quebrou, só vim chegar aqui na quinta-feira, quase 12 horas de viagem de ônibus também. O palco do jogo decisivo é o modesto Estádiozinho de Oliveira, onde o time da casa, o Águia, não perde em campeonatos brasileiros desde 2008. O campo, duro e careca, é mais um adversário. Para continuar sonhando em chegar à Série B, o Santa precisa colocar em prática o que tem sido a palavra de ordem nos últimos dias: superação. Hoje é dia de estar totalmente com foco na vitória, então não tem bola perdida, toda dividida tem que ser nossa para fazer acontecer. Hoje é dia de fazer acontecer. E agora chegou a hora, acho que é o jogo do ano para nós, vamos fazer de tudo para levar essa classificação para Recife. Mas logo no primeiro minuto de jogo, o kick da bola é quem supera o domínio de Denis Marques, que chuta mal. Enquanto os pernambucanos apanham do gramado, o Águia mais adaptado é quem domina a bola e o jogo. E se nos chutes de Flamel, Ivando, os paraenses andaram perto do gol, o Santa com a bicicleta de caça-rato, nem tanto. O empate não serve para nenhum dos times e Zé Teodoro sabe que é preciso arriscar. O que você pediu para esses 45 minutos finais, Zé? Precisamos buscar o primeiro gol. E não recuar, empurrar, criar uma situação, segurar a bola no meio, na frente e jogar. Um jogo brigado, disputado, é uma bola de um jogo só. Na verdade, o treinador quis dizer que é jogo de uma bola só. Será essa nos pés de Flávio Caça-Rato? Não. A bola é essa que chega para Vando empurrar para as redes aos 30 minutos. a 0 Águia. E quase tinha mais uma que Thiago Cardoso espalmou. No desespero, os tricolores tentam, mas só conseguem mesmo decepcionar a torcida. O Santa Cruz, time mais caro da Série C, está eliminado. Edson, por que o Santa, o time mais caro da Série C, está eliminado? Não sei. Sem palavras, falar o quê? Lutamos, não deu. É difícil explicar, né? A gente tentou o máximo durante a competição, a gente tentou encaixar a equipe, mas infelizmente deixou a última partida e hoje deu tudo errado. Erramos no momento crucial. Tivemos muita chance em toda a competição, não conseguimos vencer uma partida fora. A gente lamenta, mas é levantar a cabeça, saber que o Santa Cruz é grande, ano que vem ele vai subir. O Águia conseguiu escapar e você fez o gol salvador, né? Acho que só eu, parabenizar todo mundo, parabenizar o grupo. E o gol só foi complemento daquilo que a gente fez na partida. Tá aí o Vando, autor do gol da eliminação do Santa Cruz. E aí o torcedor acompanhou de perto toda essa campanha aí, o Zé Teodoro. O time vai crescer no momento certo, nós vamos chegar, o time vai crescer no momento certo. Santa acabou não chegando. E aí, primeiro a explicação do Zé Teodoro para essa partida, para essa derrota fora de casa. Mais um, o Santa não conseguiu vencer longe do Arruda. Primeiro, as explicações do Zé Teodoro para essa partida. Sabíamos que vir para cá, né? Para buscar um resultado aqui dentro era muito difícil, eu já avisei há muito tempo, tinha comentado isso. Na realidade, o adversário também teve um lance para fazer o gol e não é fácil, né? Então, tudo isso a gente precisa ter tranquilidade, a gente, no momento desse, assume a responsabilidade e vamos continuar pensando aí no objetivo, que é continuar a ser um clube grande como é e buscar
o tricampeonato, buscar o acesso ano que vem. Tá aí o Zé Teodoro, daqui a pouco ele vai dizer se fica, se não fica no Santos. O presidente acha que ele fica ou não fica, daqui a pouquinho a gente mostra. Porque o Santa Cruz terminou em 6º colocado do Grupo A com 22 pontos. Na classificação geral, dos 20 times, terminou em 14. Foram 5 vitórias apenas em 18 jogos. E para o Zé Teodoro, hein? Quais os motivos para essa fraca campanha? Tudo se atrapalhou, 60 dias para começar o campeonato, problema financeiro todo mundo sabe, as contusões, as contratações que alguns jogadores não corresponderam, tivemos problemas de altos e contusões, muitas contusões depois do bicampeonato. A gente teve 6, 7 jogadores com problema que teve para cirurgia. Tem as explicações do Zé Teodoro, daqui a pouco ele diz se fica, se sai. Mas antes a gente faz essa pergunta ao presidente do clube, né? Zé Teodoro fica? Zé Teodoro sai? Com a palavra o presidente do Santa Cruz, Antônio Luiz Neto. Olha, Zé Teodoro é um grande treinador. Zé Teodoro é um homem que comprou a ideia. Zé Teodoro aceitou vir para o Santa Cruz no momento em que o Santa Cruz disse que só podia pagar a ele um preço bem abaixo do mercado. É preciso que a gente, nessa hora, aplauda o que ele fez pelo Santa Cruz nas 2 temporadas em que esteve conosco. Seria muita covardia se eu, como presidente, tivesse acatado muitas sugestões emocionais para retirá-lo do comando do clube e seria precipitação da minha parte, nesse momento de derrota, fazer qualquer tipo de manifestação em relação à possibilidade da presença dele na próxima temporada ou não. Aí o presidente do Santa Cruz, Antônio Luiz Neto, usando um pouco da cautela, o time daqui a pouco chega ao Recife, viu? Mas e aí? E o técnico Zé Teodoro? Será que pretende ficar? Será que pretende sair? Chegou a hora de dar adeus ao Santa ou ele quer permanecer? O repórter Fábio Mendes e o Marcos Espiga também entrevistaram o Zé Teodoro. Bom, isso vai depender exclusivamente da permanência das eleições, né? Se realmente o Antônio Luiz Neto continuar a ganhar as eleições, eu pretendo investir e dar continuidade ao projeto para levar o clube ao tricampeonato e também o acesso à Série B, coisa que nós ficamos devendo. E o meu desejo, se o presidente for ousado, audacioso e pensar grande já para o ano que vem, é lógico que a gente pensa em dar continuidade para manter esse projeto, manter a base, valorizar os jogadores, lançar jogadores, contratar, montar um time mais competitivo do que esse que a gente montou. Aí o Zé Teodoro querendo ficar, condicionando a permanência do presidente do Santa Cruz, Antônio Luiz Neto. A eleição vai acontecer no final do ano, a gente vai acompanhar e vai aguardar. Curioso aí no depoimento que vocês viram antes do Zé Teodoro, ele fala de os motivos que atrapalharam o time na Série C, né? Primeiro, a pausa de 60 dias. A pausa não foi só para o Santa Cruz, foi para todos os times. Segundo, problemas financeiros. O Santa tem a maior folha salarial da Série C, o Fábio Mendes mostrou aí, cerca de R$800 mil. Folha quase 4 vezes maior do que Luverdense, do que Icasa. Então, será que o problema financeiro justifica atraso de salário e tal? Mas o Santa tem um poder financeiro e o investimento foi muito mais alto do que as outras equipes. Falou em pausa no campeonato, 60 dias. Foi só para o Santa Cruz? Não, para os outros clubes também. Não pode o atual campeão pernambucano não passar sequer da primeira fase da Série C. Terminar em 14º de um campeonato de 20 equipes. A torcida do Santa Cruz não merece esse rendimento, não merece. E aí, falando em torcida, a gente perguntou, né, no @Replay TV Jornal, torcida quer que o Zé Teodoro permaneça ou não? Tem tuitada tricolor no ar. Jornal, primeira tuitada do Romero Galiza. Zé tem que pegar o beco, não existe mais clima para sua permanência. Valeu, obrigado por tudo e até nunca mais. Ah, e leva o Chicão. Essa é a opinião do Romero Galiza. E aí o Vinícius Lima diz o seguinte, sim, deve permanecer, porque ele trouxe muitas alegrias e agora que ele trouxe a primeira tristeza, por isso ele tem que ficar. Participação pelo @Replay TV Jornal. Boa tarde ao torcedor pernambucano. Tudo que é bom merece replay. Tchau!